Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens, série chamada Papo Reto, e a gente vai falar aqui na Rede Jovem de forma franca, de forma aberta. A gente vai fazer um bate-papo, até a gente vai ter um momento de bate-papo entre amigos, para falar de alguns temas importantes, necessários, mas que muitas vezes são delicados e difíceis de a gente conversar, principalmente na igreja. E nós vamos abrir essa semana, abrir essa série, falando sobre o tema de aborto, que é um tema delicado, sensível, mas muito importante de trabalharmos, de tratarmos como igreja. E hoje eu vim aqui para a gente abrir, e eu quero abrir essa mensagem mostrando um vídeo que eu já quero falar para você que é mais sensível, você que tem uma sensibilidade maior, as cenas mais fortes, mais chocantes. É um vídeo que tem cenas mais fortes, é um vídeo que tem cenas de sangue, porque eu quero mostrar para vocês sobre o dia que eu sujei as minhas mãos de sangue com o sangue de um bebê. A gente vai mostrar esse vídeo agora. Ele pode ser forte, pode ser chocante. Você que é mais sensível, eu já quero te preparar, porque é um vídeo forte, com bebê, com sangue, mas eu acho que era importantíssimo eu abrir essa mensagem mostrando esse vídeo do dia que eu sujei as minhas mãos de sangue com o sangue de um bebê. Posso soltar o primeiro vídeo, por favor? Meu querido, você é abençoado do Senhor. Papai e mamãe te amam muito. Você tem a presença de Deus em você. Você vai fazer diferença nesse mundo. Papai te ama. Minha mamãe te ama. Você é muito especial. Você é abençoado. Você vai honrar o Senhor todos os dias da sua vida. Você vai falar a palavra de Deus todos os dias da sua vida. A palavra de Deus nunca vai se apartar dos seus lábios nem do seu coração. Essas são as cenas do nascimento do meu filho, meu segundo filho, Nicolas. Eu tive o privilégio de recebê-lo aqui nas minhas mãos, de recebê-lo aqui no meu abraço, de vê-lo nascer, de ter esse momento tão lindo. E eu quero abrir essa palavra de hoje, falando para você, jovem. Você que é um jovem solteiro, você que namora, você que já é casado, eu quero te falar, não existe nada mais emocionante na vida do que receber a sua criança nas suas mãos, o seu filho nas suas mãos. Não tem nada que eu possa conquistar, não há nada dos meus sonhos, de um sucesso, não há nada que vai poder substituir a alegria de quando eu recebi a minha filha, de quando eu recebi o meu filho, e pus ele aqui no meu coração, e vi a minha esposa, a mãe deles, recebendo, amamentando, e a gente ali junto em família. E eu quero começar hoje
Ao invés de abrir essa mensagem falando sobre o aborto, eu quero abrir essa mensagem falando sobre o nascimento, eu quero abrir essa mensagem falando sobre a vida, porque você que está aqui hoje, você é filho do autor da vida. Deus, o autor da vida, foi quem criou você. Você tem no seu DNA o desejo pela vida. Há dentro de você, há dentro do seu DNA um desejo de ver o nascimento, de segurar uma criança, porque o Senhor, quando Ele te criou, Ele falou: vá e multipliquem. Então, todos que estamos aqui, nós recebemos do Senhor essa característica de desejar uma criança. E tudo aquilo que a gente enfrenta, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente vivencia, que tenta nos apontar para um caminho contrário, é um deturpar da palavra, da essência de quem Deus é. Nosso Deus é o autor da vida. Ele nos encheu com o sopro da vida. E nós temos uma tendência, uma inclinação para a vida. Sabe, eu quero abrir essa mensagem dizendo que durante essa série nós não temos a pretensão de solucionar aqui todas as questões desses temas tão delicados que a gente vai tratar nessas semanas. Então, a gente sabe que nós não temos aqui em nós os recursos, as qualidades, e não temos de maneira nenhuma a pretensão de selar aqui hoje qual é o parecer definitivo sobre todas as peculiaridades que cercam esse tema tão abrasivo. Esse é os que a gente vai passar nas próximas semanas. Não existe agora um grupo de todas as nações reunidas em Genebra, esperando, olha, o pastor Tiago está ali e vai trazer agora a definição, e a gente vai acabar com os últimos 500 anos de discussão, vai acabar agora, porque o pastor Tiago vai falar qual é o pingo de cada i. A gente não tem essa intenção. O nosso desejo aqui, essa noite, é uma conversa em família. Nós não temos a pretensão e sabemos que não vamos resolver aqui todas as situações polêmicas. Agora, nós também somos livres e liberados para em família, a família CCC, a família dos jovens dessa casa, a gente vai sentar juntos e a gente vai conversar, a gente vai abrir para você poder falar, a gente vai ouvir, a gente vai responder perguntas, a gente vai passar pela Bíblia, e assim como toda família saudável deve ser, nós precisamos ter a abertura para falar de todos os assuntos que são importantes para a nossa vida. Nós, desde o ano passado, eu e a Tari recebemos essa clareza do Senhor, que esse ano na Rede Jovem é um ano de maturidade. E nós cremos que nós temos um grupo de jovens maduros o suficiente para a gente conversar sobre esses temas delicados e continuarmos juntos, em unidade, andando no centro da palavra de Deus. Quantos creem comigo essa noite? Amém, eu creio também. Então, primeiro, vamos falar hoje sobre o aborto. De início, a Bíblia, ela proíbe enfaticamente a morte de pessoas inocentes. Quando a gente abre em Êxodo, capítulo 20, e passa no versículo 13, por exemplo, está claro a proibição bíblica contra a morte e a morte de pessoas inocentes. E a própria Bíblia, no capítulo seguinte, em Êxodo 21, classifica uma pessoa, um ser humano que ainda está no ventre da sua mãe, é classificada pela Bíblia como um inocente que precisa ser protegido. E lá, desde Êxodo 21, a gente vê ali os versículos 8 a 12, o Senhor estabelecendo leis para proteger o bebê na barriga de uma grávida. Então, desde o início, o Senhor deixou claro a sua preocupação em proteger a vida de inocentes, e em proteger a vida de inocentes que ainda estão dentro do ventre da sua mãe. A Bíblia descreve a vida, não começando apenas na fase adulta, na fase de criança, na fase da adolescência, porque se a gente fosse tentar então definir
a vida apenas a partir de uma fase da infância, por exemplo, qual é a diferença? Onde estaria a linha para a gente definir onde começa a maturidade suficiente para ser considerada uma vida? Porque se, antes do nascimento ainda não tem a qualidade de ser uma pessoa ou não, será que não? Por que não? A distância entre uma criança e um adulto é muito maior do que a distância entre um bebê na barriga e um bebê de 2 semanas de vida. E na real, você pode até abrir a sua Bíblia em Jó, por exemplo. Jó capítulo 10, a gente vai ler os versículos de 8 a 12, a gente vai ver alguns exemplos de como a Bíblia classifica uma pessoa ainda no ventre da sua mãe, já como um ser humano, já como uma pessoa, já recebendo palavras de Deus, como não existe uma classificação bíblica entre um ser inanimado, enquanto está na barriga da mãe, no ventre da mãe, e aí sim uma pessoa a partir do nascimento, não. Jó 10, versículos 8 a 12 diz: foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te que me moldaste como barro, e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite, e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne, e não me juntaste com os ossos e tendões? Deste-me vida, e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. A gente vê aqui Jó se descrevendo um relacionamento dele com Deus, ainda enquanto no ventre da sua mãe. Ele vai descrevendo estágios da gestação, ele vai descrevendo daquilo que ele consegue do seu dia a dia, ele vai se descrevendo e se comparando quando eu ainda era como apenas uma gota de leite, quando eu era parecido com um queijinho coalho, quando eu comecei a ter carne e juntas e comecei a ter ossos, o Senhor já cuidava de mim. Então a Bíblia vai demonstrando que Jó já era Jó, quando ele ainda era comparável a uma pequena gota de leite. Isso descreve o princípio do estágio inicial de uma gravidez. É logo na concepção. A gente vê também Isaías 44:2, que diz o seguinte: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Desde o ventre a pessoa está sendo formada. Portanto, para a gente já tirar aqui da frente da nossa conversa de hoje, a partir de quando que é se considerado vida? Onde estaria essa linha? Onde demarcaria? Não, a partir daqui ainda não é vida, então está tudo bem se interromper. A partir daqui é vida, e aí deveremos proteger. Onde seria essa linha? É a partir da autonomia. Alguns poderiam dizer, após o nascimento, o bebê tem autonomia, então a partir daí ele deve ser protegido. Mas será que o nascimento confere a uma criança autonomia? Qual é a autonomia que um bebê que nasceu, vamos pegar aqui 2 semanas depois, qual é o nível de autonomia que ele tem? Se a gente pegar um bebê de 2 semanas de idade e colocar aqui na esquina e deixar ele sem a mãe dele, não precisamos nem fazer isso, a gente deixar ele no bercinho dele, bem confortável, com a cobertinha dele, e falar, ok, já tem autonomia, não precisa mais de mãe, não precisa mais de pai, não precisa de mais ninguém para cuidar. Essa criança realmente tem autonomia? Então o nascimento confere a um bebê autonomia? Qual é a diferença de autonomia entre um bebê antes de nascer e depois de nascer? Essa linha não seria uma linha viável, clara para a gente traçar e falar, a partir dali é a vida. É autonomia para respirar.
Antes do nascimento, a criança não tem autonomia para respirar, porque recebe o oxigênio, a sua respiração é via ali um tubo, que é o cordão umbilical, então não tem autonomia para respirar. A partir da hora que nasceu e cortou o cordão umbilical, tem autonomia para respirar. Então, a partir daí, a criança precisa ser protegida. Antes, enquanto não tem autonomia para respirar sozinha, não precisa de ser protegido, porque ainda não é vida. Então, a gente iria por esse caminho, dizendo que se tem autonomia para respirar, é vida a ser protegida, e se não tem autonomia para respirar, não é vida para ser protegida. O que a gente faria então com pacientes, pessoas, adultos, crianças, adolescentes, que ficassem doentes, fossem para o hospital e precisassem ser entubadas? Situações onde ela não tem autonomia para respirar e precisa de um tubo para receber a oxigenação no seu corpo. Então, isso nos daria liberdade para a gente desligar o maquinário de todo mundo que está vivendo por maquinário, porque não tem autonomia para a sua respiração, para o funcionamento de algum órgão? Isso seria uma linha confiável? Sim ou não? Qual é a linha? A Bíblia esclarece. Eu e você, a nossa sociedade atual, não precisa criar, discutir, inventar uma nova linha para entender a partir de quando a vida precisa ser protegida ou não. A Bíblia já é clara, é a partir da concepção. A Bíblia trata uma pessoa em todo o tempo, em toda a literatura bíblica, ela é considerada uma pessoa a partir da sua concepção. Era tão claro que a gente nem vê da cultura bíblica uma discussão em relação a isso, porque uma pessoa grávida já estava claro que aquele bebê já era uma pessoa que já estava debaixo do cuidado, da proteção. A gente vê Salmo 139, por exemplo. Se você é rápido da Bíblia, pula lá para Salmo 139, vamos ler os versículos 13 a 17, que diz o seguinte: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. A Bíblia está sendo clara. O Senhor já enxerga a vida, já produz a vida na hora da concepção. Porque nós cremos que tudo que é criado, toda a vida é criado pela palavra de Deus. E a partir da hora que o Senhor dá a palavra para aquela vida ser concebida, ali já há a mão do Senhor, já há um relacionamento com o Senhor. O Senhor está se relacionando com uma criança no ventre da mãe, antes mesmo da mãe descobrir que está grávida. O Espírito do Senhor já está se relacionando com essa pessoa que está se desenvolvendo ali dentro. Portanto, nós temos uma forma clara, uma clareza bíblica, de que o aborto, ele nunca deve ser um caminho. O aborto, mas a gente aqui essa noite, a gente não está com o coração de querer combater, bater, brigar. Sabe por quê? Porque assim, a grande realidade, os casos que com os quais todos nós vamos nos relacionar, onde uma pessoa passou, pensa em passar, vai ter uma vontade de passar por um aborto, é porque normalmente a mulher, ela está numa situação onde há problemas que ela vê, e há grandes problemas a serem resolvidos. Em geral, uma pessoa que está procurando o aborto é porque ela está tentando resolver problemas, ela está angustiada. Em geral, uma pessoa que está procurando o aborto, ela está sendo vítima de uma situação,
Então a gente não está aqui hoje com o espírito de querer massacrar ninguém, nós estamos aqui com um coração de amar, de receber e oferecer portas. E jovem, é isso que eu quero que você saia daqui empoderado hoje a fazer. É isso que eu creio que Jesus está chamando todos nós aqui como embaixadores do reino de Deus, que nós possamos ser luz do mundo e a gente possa oferecer portas para pessoas angustiadas, pessoas que não estão vendo mais solução, pessoas que estão em sofrimento emocional, espiritual, natural, e a gente possa apontar para Jesus e apontar para portas que vão oferecer saídas para essas pessoas. Porque de maneira geral, de forma esmagadora, uma pessoa que está considerando o aborto, ela precisa de uma porta. E eu creio que como filhos de Deus, a gente pode ser usado, pode ser ferramentas para levar essas portas a serem abertas. Em geral, são pessoas que estão enfrentando inseguranças, elas têm dificuldade na sua vida financeira, quem sabe não vê um horizonte na vida financeira de como receber uma criança, tem medo de perder os seus sonhos. O que vai acontecer com os meus sonhos? Eu não vou conquistar o que eu quero, nunca serei bem sucedido se eu prosseguir com essa gravidez. Às vezes ela tem vergonha, está com vergonha de uma gravidez que por algum motivo da situação social dela, da situação diante dos seus pares, ela se sente envergonhada. Talvez ela tenha culpa, se sente culpada por ter engravidado num momento que ela acha inadequado, no momento em que ela sente que vai ser julgada, tem culpa por estar sozinha, se sentir solitária. Há tantos problemas que podem ser enfrentados. E antes de querer pregar para você, falando que o aborto não vai resolver os seus problemas, a gente vai ter uma conversa agora nesse momento. Tem uma pessoa muito amada, muito querida, que é também muito de Deus e muito corajosa e que aceitou conversar com você hoje, Rede Jovem. Então eu gostaria de convidar a Sueline para que viesse aqui à frente. Você pode recebê-la com uma salva de palmas. A Sueline, ela compartilhou conosco um testemunho, algo que o Senhor fez na vida dela, algo que o Senhor tem falado com ela há alguns anos. Pode sentar aqui, Sueline. Temos uma sala aqui, a gente está falando que a gente está numa conversa em família hoje, a gente tem até uma sala aqui. E eu vou conversar agora rapidamente com a Sueline. Primeiro, muito obrigado, Sueline, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por topar compartilhar um pouco do seu coração e da sua vida com a Rede Jovem. Eu creio que através do seu testemunho, vidas vão ser salvas essa noite e daqui para frente. Bom, Sueline, você então fez um aborto. Sim. Conta pra gente rapidamente, você era nova, você era jovem, você se sentia preparada para a gravidez, você via problemas pela frente na vida, como foi essa situação? Então, eu tinha 19 anos, era casada e tinha um bebê de 6 meses. E aí eu engravidei de novo. E aí eu entrei em desespero, porque várias coisas me passaram na minha cabeça, era tipo muita ansiedade, eu tinha planos, eu tinha sonhos, e aí a situação na empresa já não estava muito boa, porque quando eu entrei, eu tive a licença maternidade, e aí novamente, né? Então eu achei que talvez eles Você tinha medo de perder o seu emprego? Tinha medo de perder o emprego. Tinha medo de a sua vida desestruturar pela frente? Com certeza. Eu achava que minha vida ia acabar. Todos os meus sonhos iam por água abaixo. Você sente que você teve que enfrentar imaturidades suas? Você se sentia preparada para um segundo filho naquele momento? Não me sentia preparada. Ok. E quais outros problemas você via ali naquela situação que você, se eu prosseguir com essa gravidez, eu vou enfrentar esses problemas? Então, o medo da vida desestruturar, o medo de perder o emprego, as imaturidades da fase da vida, uma outra criança que ia ter que cuidar em paralelo. Como que foi se ver cercada por esse turbilhão de problemas, de emoções e questões te sufocando ali? Exatamente, o medo era muito grande, né? O medo e assim, sem apoio. Não tive apoio, né? Então, aí eu acabei numa clínica
numa clínica, né? Aham. Passou por esse aborto e como que isso impactou na sua vida posteriormente? Como que o médico da clínica te recebeu? O que ele abordou em você? Ele deixou de forma clara o que estava acontecendo? Ele te esclareceu a seriedade da situação, de ser uma vida? Você teve essa dimensão no momento? Então, justamente, que bom que você perguntou isso, porque uma das perguntas que eu fiz para o médico foi justamente, mas existe vida nesse feto? Claro que eu perguntei para o médico errado, né? Uhum. Mas ele me disse que não, que podia ficar tranquilo, que não tinha vida. E a gente sabe, né, que a teoria dominante, até na ciência, é que a vida é desde a concepção, né? Isso. E então, sem apoio, informada de uma forma errada, você passou por essa situação. Como foi a sua vida depois disso? Você sentiu que aí os seus problemas foram evitados? Você sentiu que aliviou, resolveu, sua vida foi para frente, sentiu conectada espiritualmente com o Senhor, viveu em paz? O aborto foi uma solução para os seus problemas? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Porque me bateu uma culpa muito grande, uma dor muito grande, angústia. Então, por exemplo, assim, quando eu via uma criança que poderia ter mais ou menos a idade desse meu filho, aquilo me vinha à cabeça, toda aquela memória e uma angústia muito grande, né? Eu tinha medo de ser castigada por Deus, né? Uhum. Se afastou do Senhor? Eu me afastei do Senhor, me afastei. Por quê? Porque eu não, tipo assim, eu tenho uma questão, um pecado. Uhum. E aí, como que eu vou? Ou eu resolvo isso, confesso, ou então, eu não quero encarar Deus, né? Então, eu até pensava naquela época em virar uma ateia, porque eu queria me livrar daquela questão, né? E aí eu voltei para Jesus e pedi perdão. Me reconciliei com Cristo e pedi perdão. Uhum. E aí eu fui fazer faculdade de Direito. E quando eu estava no 2º ano, que eu fui estudar os crimes em espécie, meu professor, né, então começa lá o artigo 121, matar alguém e tal, e daí vem os artigos sobre o aborto, do 124 em diante. E ele falou, tipo, o aborto é o pior crime que tem, na minha opinião, porque o feto, o embrião, não tem possibilidade nenhuma de defesa. Então, se eu tentar fazer alguma coisa contra você pode tentar se defender. Mas o feto, o embrião, não tem possibilidade de defesa. E ele falou, pior, quem deveria proteger, né, no caso do aborto com consentimento da mãe, é justamente quem fere. Então, aquilo me deixou assim, muito mal, muito mal. Eu saí dali da faculdade, eu não conseguia ir para outro lugar, eu fui para a biblioteca. E quando eu cheguei na biblioteca, acho que o Espírito Santo estava preparando aquele dia para mim, né? Aí, quando eu cheguei na biblioteca, eu vi uma revista de ciências criminais que falava justamente do aborto. Uau. E falava que o surgimento da ultrassonografia possibilitou que, nesses procedimentos, o feto pudesse ser visto, o feto, o embrião pudessem ser vistos, né? E eles verificaram que chorava, que se debatia, que se movimentava e lutava contra a morte. Uau. Sabe? Então, isso me deixou assim, muito assim, naquele momento, realmente, eu me arrependi. Uau. Eu queria voltar atrás e fazer alguma coisa, e eu não tinha como voltar atrás mais, né? Uhum. Então, nesse momento, realmente, eu me arrependi. E aí começou um processo, né? E como foi esse processo aí de cura, de perdão, de restauração emocional? Onde você encontrou isso? Como que você conseguiu
passar por esse processo até chegar aqui no lugar onde você pode ajudar outras pessoas, pessoas mais jovens, a não cometer o mesmo erro? Aqui nessa casa esse processo foi muito importante para mim, porque no encontro com Deus eu já confessei, né? Inclusive eu confessei para a pastora Eliane, na época que ela era pastora de jovens, e aí eu fiz um processo de libertação, e assim, eu sou muito grata a Cristo e a essa casa por ter me ajudado, porque hoje eu me sinto liberta, me sinto limpa, me sinto, né, justificada, porque é algo assim terrível, terrível mesmo, né? E eu quero reforçar, Sueline, essa palavra. Hoje à tarde, orando por esse tempo, eu senti essa palavra e eu creio que através da sua vida, através do seu testemunho, muitas vidas serão salvas. A gente vai ver muitas crianças nascerem. Amém. Graças ao seu testemunho, graças à sua vida. A Sueline está aqui, a Sueline é uma assessora na nossa casa, é uma mulher de Deus, intercessora, está aqui hoje. Mãe do Rafa, mãe do Flávio, que são bênção na casa de Deus, ambos assessores aqui. E ela está aqui nos abençoando hoje. E no final da Rede Jovem, se você gostaria de bater um papo com a Sueline, ela vai estar aqui do lado, chega ali, conversa. Eu tenho certeza que ela pode compartilhar um pouco de sabedoria com você, orar pela sua vida também. E eu creio que através da sua vida vai fluir, no nome de Jesus. Exatamente. Se você quiser vir conversar comigo, não tenha nenhum receio, eu oro com você, eu posso te dar mais detalhes. Eu tenho estudado bastante esse assunto, estou querendo escrever um livro, já estou escrevendo. Escreve mesmo. Sobre isso. Que bênção. Vamos dar uma salva de palmas para a Sueline. Muito obrigado, Sueline. Que bênção. O aborto não resolverá nenhum problema. É uma saída oferecida como a solução para se evitar situações, mas não tem como a morte resolver alguma situação de dificuldade da vida. Nenhuma vida vai ser facilitada através de uma atitude de morte. A matemática não fecha. Além disso, eu quero compartilhar hoje sobre como há saídas para as necessidades. Ok, pastor, então você está falando que o aborto não é a solução, mas essas pessoas que procuram o aborto, as mulheres que estão nessa angústia, elas têm necessidades, e é verdade, elas têm necessidades reais. Há saídas, há solução, há portas de escape que não demandam a morte da criança. Eu gostaria de convidar um vídeo agora de um outro testemunho, de uma situação que vai nos ajudar. Olá, Rede Jovem, eu sou a Luciana, sou a mãe do Lucas, do Leandro e do Mateus, e eu quero contar um pouquinho para vocês do meu testemunho. O motivo para eu querer abortar foi porque eu engravidei com 16 anos e os meus pais tinham se divorciado. E o meu namorado, na época, não quis ficar comigo, não quis assumir o filho. Então, eu tomei vários remédios para abortar e não teve não fez nenhum efeito, graças a Deus. O que deu errado no aborto, eu entendo hoje que não eram os planos de Deus. Os meus planos eram abortar por conta de toda a situação da época, mas os planos de Deus são maiores que os meus. Então, eu tomei vários remédios, muitos remédios. Não vou citar o nome de alguns, mas remédios muito fortes. E não me aconteceu nada. Nada. E eu cheguei à conclusão que com 16 anos eu não ia mais tomar remédio, que eu ia ter um filho. Foi um milagre. A partir do momento que eu decidi não tomar mais remédio para seguir com o aborto, o meu único pedido era que Deus mandasse essa criança com saúde. E para a honra e glória do Senhor, o meu filho nasceu com saúde, nasceu perfeito. Nunca corri com ele para um médico. A única vez que eu corri com ele com o médico foi porque ele teve uma virose. Mas ao decorrer dos anos, ele nunca teve um problema de saúde. Então eu entendo que foi um milagre de Deus. Para mim, ele é o filho da promessa. Eu entendo que a minha vida ficou melhor com o Lucas.
amadureci, conheci a Jesus, entendo que todas as coisas acontecem no tempo de Deus e da maneira que Ele quer que seja. Maiores são os planos dele sobre a minha vida e a vida do Lucas. Então eu creio que a minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus de cuidado, Ele é um Deus que ama. E Ele tem muito amor pela minha família. Queremos agradecer a Luciana, também corajosa em compartilhar o seu testemunho. E através da vida da Luciana e de tantos outros casos, a gente vê que há saída para as necessidades. A gente vê que uma adolescente de 16 anos, de um lar desestruturado, abandonada, com tantas necessidades, de repente, quando decide não avançar mais com o aborto, mas ir com a gravidez à frente, o Senhor vai providenciando tudo aquilo que ela precisa, até a saúde da criança num cenário tão improvável. Então saiba, há saídas. Por exemplo, a saída da adoção. Se é às vezes um caso que realmente a mãe, a família não tem condição nenhuma de conseguir segurar aquela criança, de continuar, de acolher aquela criança de uma forma decente, existem as opções de adoção. E nós como igreja precisamos cada vez mais nos movimentar em direção à adoção. A gente tem pessoalmente se envolvido muito em algumas frentes de apoio à adoção. Nós como igreja temos apoiado várias frentes de apoio e de aumentar o nível de adoção no nosso país. E então, em último caso, essa família, essa mãe, esses pais não têm como acolher essa criança, tenham o parto e deem para adoção, por exemplo. Essa criança talvez vai ter uma vida, um início de vida mais difícil do que outras, mas vai ter a vida, vai ter o direito à vida, vai ter a oportunidade de batalhar, de crescer, de ter um futuro, de ter uma esperança. E a gente crê que o Senhor, a gente viu aqui na Conf, no domingo da Conf, o pastor que estava pregando aqui, ele falou: eu fui entregue para adoção, eu fui adotado, e ele estava aqui, é um pastor top, pregando. Então não dá para a gente já estabelecer de forma prévia que qualquer criança que não tenha o lar dos seus pais biológicos e seja dado à adoção, era melhor que nem tivesse nascido. Isso é uma mentira. Sempre a vida será a melhor alternativa. Existe alternativa para necessidade psicológica, existem grupos de apoio psicológico, seja dados pelo próprio município, pela própria prefeitura, estado, seja em instituições como a igreja, que oferece apoio psicológico. Por exemplo, se você é uma jovem, você é uma adolescente, você é uma adulta, mas se vê num lugar de uma gravidez indesejada, difícil, num ambiente complicado para essa gravidez, procure ajuda da sua liderança, procure ajuda psicológica. Você vai ser acolhido. Saiba isso, você será acolhida, você será apoiada, você será cuidada. O diabo, ele vem com dardos, com setas do inferno, falando que você vai ser rejeitada, que você vai ser escanteada, que você vai destruir a sua vida se abrir essa situação, que é melhor você acabar sozinha com isso. Isso é uma mentira, isso é uma mentira. Existem organizações, ONGs de apoio a mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade. Ao longo da semana a gente vai até nas redes sociais da Rede Jovem publicar links, perfis que podem servir para você de apoio. Existem planos do governo, planos assistenciais para ajudar famílias sem condições, que têm crianças que talvez não estavam planejadas ali, coisas que às vezes nem são da sua linha de política preferida, mas que estão aí, planos do governo que ajudam as crianças a serem acolhidas, a terem um mínimo ali de dignidade para serem recebidas. Até mesmo em casos muito extremos e muito delicados de se lidar, como o caso de estupro, que é uma situação tão difícil, tão traumática para a mãe. Imagina uma mãe que passa por uma situação de estupro e que vai viver ali por 9 meses vendo o resultado dessa situação traumática, e que
é uma situação bem adversa e é uma exceção para ser trabalhada no caso a caso. A gente nunca pode querer trabalhar no atacado situações tão delicadas e tão difíceis como essa. Mas ainda assim, eu mesmo tenho um amigo que ele nasceu porque a gravidez que gerou ele foi um estupro de uma adolescente de 15 anos, 15 para 16 anos, e hoje ele é um homem de Deus, bem-sucedido, top, meu amigo, e graças ele, a mãe dele, dão graças a Deus pela vida dele. Então, mesmo em situações tão adversas, o Senhor providencia o cuidado, o milagre. Agora, eu quero pedir licença, porque boa parte dessa mensagem toca muito as mulheres do salão, mas eu quero falar muito com os homens que estão aqui. Sabe, nós precisamos de homens de Deus, homens responsáveis, porque estudando muito sobre esse tema, algo ficou claro para mim. A grande maioria das situações de aborto acontecem por omissão ou pressão dos homens. E a mulher se vê abandonada, se vê pressionada a acabar com uma gravidez, porque o homem está pressionando, e ela é que carrega a culpa o resto da sua vida. Então, homens, eu quero falar para vocês hoje, nós precisamos ser homens. Um homem, ele precisa ser responsável, ele precisa arcar com a sua responsabilidade. Você foi chamado para não ser omisso, para não ser um tirano, para não ser alguém que tenta resolver o seu problema agredindo a outra pessoa e até mesmo acabando com a vida. Nós cremos no sexo no casamento, nós cremos que as crianças devem nascer frutos dentro de uma família, de um pai e uma mãe casados. A gente crê que esse é o modelo criado por Deus. Agora, se em algum momento você, homem, foi irresponsável o suficiente para engravidar uma mulher, você precisa ser responsável o suficiente para arcar com essa situação, não se omitir, assumir essa criança e assumir o seu papel de homem. Porque se os homens se colocassem dessa forma, a gente nem precisaria estar tendo esse tipo de conversa sobre o aborto. Essa é a verdade. Então, homens, assumam seu papel de homem, assumam sua responsabilidade. Amados, quero terminar essa parte aqui, primeiro falando que toda criança tem o potencial para uma vida linda. Toda criança tem um potencial para uma vida linda. Mesmo as crianças que teoricamente estão sendo geradas nos ambientes mais adversos, nos ambientes mais improváveis, mesmo aquelas que talvez a gente possa ter todos os dados estatísticos para falar, essa criança não tem como dar certo. Deixa eu falar, toda criança tem o potencial para uma vida linda. Se a gente pudesse assistir o vídeo de como seria a vida das crianças abortadas. A gente não tem como assistir esse vídeo, mas a gente pode assistir o vídeo de uma criança que não foi abortada. Uma criança que houve um planejamento para ser abortada, houve a tentativa de aborto e ela não foi abortada. Qual é a vida dessa criança? Solta o nosso terceiro vídeo, por favor. Olá, Rede Jovem. Sou o Lucas, mais conhecido como Smiley. Fico muito feliz em poder compartilhar meu testemunho com vocês, num local que foi a minha casa por mais de 10 anos. Hoje eu estou um pouquinho longe, morando num outro estado, numa outra cidade, mas Rede Jovem para mim significou algo fantástico. Foi um local que eu vivi as melhores experiências com Deus. E comentando um pouquinho sobre essa questão do aborto, hoje eu não tenho nenhuma mágoa, não tenho nada que me deixa triste, vamos dizer, pelo que aconteceu no passado, mas eu vejo o quanto Deus ele é fiel, o quanto Deus ele é bom e o quanto a graça de Deus ela está sobre minha vida. É um verdadeiro milagre. Eu sou muito feliz por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus tem feito.
E essa prática do aborto é uma prática que, se tivesse dado certo, eu não estaria aqui. E hoje eu sou extremamente grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, mas creio que isso demonstra o quanto Deus é bom, o quanto Deus Ele é fiel, o quanto a graça de Deus ela está sobre a minha vida, e demonstra também o quanto cada vida é preciosa. Incrível como ele foi mostrando fotos do tempo passando, todo mundo ficando mais velho, menos o Wagner. Sempre igual, cara. Ele é o mesmo. Quero agradecer o Lucas pelo coração, pela disponibilidade, disposição de nos abençoar essa noite. E nosso papel é ter olhos de fé. Como povo de Deus, nós precisamos ter olhos de fé para essas crianças. Há um plano do maligno contra uma geração. Há um plano do inimigo tentando matar uma geração de crianças, mas eu e você precisamos ser aqueles que nos levantamos falando, não, nós temos fé para essas crianças. Puxa, mas é uma criança improvável, que está numa situação de vulnerabilidade, está numa situação muito difícil, que tem tudo para dar errado, mas a gente vai falar, nós cremos que ela pode dar certo, nós cremos que o Senhor pode ter uma vida linda para essa criança, por isso nós vamos nos levantar para proteger essas crianças, porque nós cremos nos planos de Deus para cada vida concebida. Querido, há um plano do inimigo contra uma geração, contra um povo. Não é algo no acaso. Em países onde o aborto é legalizado para qualquer tipo de situação, e aí eles vão implantando clínicas de aborto. Você acha que se isso é uma realidade que já acontece em outros países, mas eu quero trazer para a nossa realidade aqui? Você acha que se acontecesse isso no nosso Brasil, você acredita que as clínicas de aborto, elas iam estar mais concentradas e serem mais instaladas onde? No Alphaville? Na Avenida Batel? Ou aqui na quebrada do Bairro Alto? Ou lá no gueto de Colombo? O que a gente vê nos países onde o aborto é legalizado, essas clínicas são instaladas, e eu acredito de forma estratégica, onde? Nos bairros mais pobres, nos bairros de minorias, no local da sociedade, onde já sofre um tipo de preconceito, e é lá que as clínicas de aborto estão. No final das contas, são um plano de Satanás para tentar fazer um tipo de controle de natalidade de partes da sociedade que já são reprimidas. Você acha que qual tipo de criança vai deixar de nascer mais? A criança rica privilegiada ou a preta e pobre? Qual que vai ser mais abortada? Uma parte da sociedade que já é reprimida, que já é perseguida, e nós não podemos ter uma carta de liberação para que agora essas pessoas que já são oprimidas possam ser oprimidas antes mesmo de nascer. E aqueles que se levantam, muitas vezes dizendo que querem proteger, querem colocar uma situação onde possa impedir de que nasça. Como povo de Cristo, nós vamos levantar falando, nós temos fé para essas pessoas, nós temos fé para essas crianças, nós cremos, assim como você, talvez está aqui, você tinha uma história improvável, a sua realidade às vezes não bate, a matemática não fecha, de onde você veio, o que você viveu, para aquilo que você está indo, porque você encontrou Jesus, nós cremos, nós vamos levar Jesus, enquanto querem levar clínicas de aborto, nós vamos levar Jesus, nós vamos levar Cristo, nós vamos levar a vida, nós vamos levar a esperança, e Jesus vai chegar primeiro nessas famílias, Jesus vai chegar primeiro nessas casas, e essas crianças vão nascer, e vão nascer com um futuro e uma esperança. Se você crê nisso, diga amém. Sabe, na perspectiva de Deus, há esperança,
há esperança para todos. Se você já passou por um aborto, você já fez um aborto e você tem lutado contra a culpa, contra todo o pedágio emocional, espiritual que essa situação tem te consumido, eu quero te falar, há esperança para você. Essa noite você não está aqui sentada nesse salão ou nos ouvindo pela online para você se sentir culpada. Não, você está aqui hoje para se sentir curada em nome de Jesus, porque o bálsamo de Jesus, o mesmo Jesus que estende a mão para proteger a criança, é o mesmo Jesus que estende a mão para curar a mãe. E hoje há uma graça para cura nesse ambiente. Se você fez um aborto, se você interrompeu uma gravidez e você tem sofrido as consequências emocionais, espirituais e até naturais, talvez até mesmo o seu corpo disso, eu creio que o Senhor está aqui para te curar essa noite. Nós temos falado sobre vida. Esse é um sábado, eu abri falando sobre vida, eu abri falando sobre nascimento, e nós vamos sempre nos levantar e lutar pelo direito ao nascimento, que todas as pessoas têm o direito de nascer, mas também nós vamos nos levantar e pregar a palavra de Deus, para que todas as pessoas tenham o direito de nascer de novo, porque nós queremos que as pessoas nasçam para ter a oportunidade de nascer para Jesus e assim viverem a vida eterna. Eu não quero apenas que as crianças possam nascer para ter uma vida aqui de 80, 90 anos nessa terra. Eu quero que as crianças possam nascer para ter uma vida eterna com o seu Criador no céu. E hoje, se você está aqui e você ainda não tem a vida eterna, se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, se você não fez a oração entregando a sua vida para Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, hoje a gente quer te dar o direito de você fazer essa oração. A gente quer te dar a oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus, e a gente quer te dar a oportunidade de, quem sabe, você viu o vídeo hoje do meu filho nascendo aqui, a vida natural dele, mas hoje talvez vai ser o dia do seu vídeo de você nascer espiritualmente para Cristo. Aí onde você está sentado mesmo, eu quero te pedir, feche seus olhos, abra suas mãos no seu lugar, e aí no seu lugar, repita comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, essa noite, eu quero entregar minha vida a Ti. Senhor Jesus, eu quero declarar que eu estou nascendo de novo, nascendo para uma nova vida, nascendo para uma nova perspectiva, nascendo para estar com Jesus por toda a eternidade. Eu peço perdão dos meus pecados, eu me arrependo por tudo que eu fiz, mesmo das coisas mais duras, mais feias. Jesus está me perdoando hoje, e a partir de agora, eu viverei uma nova vida com Jesus. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Se você realmente crê nessa oração, diga amém. Aleluia. Essa oração que você fez agora é uma oração de você entregando a sua vida para Jesus. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, assim que terminar aqui, a gente terminar esse culto, você pode pedir para a pessoa que te convidou vir com você. Se você veio sozinho, você pode vir sozinho, mas nós estaremos aqui com a nossa equipe, até vai ter uma pessoa segurando, assim que o culto acabar, a pessoa vai levantar um banner escrito bem-vindo à família de Deus. Se você veio pela primeira vez hoje, você entregou sua vida para Jesus hoje, no final do culto que a gente levantar essa placa, vem aqui à frente, a gente gostaria de orar com você, te receber, te dar algumas dicas de como você pode se conectar na família de Deus, e de como você pode prosseguir com a sua decisão que você fez hoje, de entregar a sua vida para Jesus. Amém? A gente vai continuar agora, essa noite. Eu falei para você que a gente hoje está em família, a gente quer fazer uma conversa, a gente quer fazer um bate-papo, e então para esse bate-papo, para essa conversa, a gente convidou alguns jovens aqui da Rede Jovem, que vão participar aqui com a gente hoje, dessa conversa, desse bate-papo. Então, já está aqui trabalhando, puxando cadeira, o Rafa já escolhe uma cadeira aí e senta, Rafa. Além do Rafa, vão estar com a gente a Louise, a Ana, o Mateus. Eu quero convidá-los para vir aqui à frente agora. Pode recebê-los todos com uma salva de palmas.
Nós vamos fazer esse momento. Pode até puxar. Vamos puxar o meu aqui pro lado. Você me ajuda aqui, Vaguinho? Vamos puxar esse meu. O Rafa, me ajuda. Puxa ali pro ladinho ali, para não ficar na frente de vocês. Nós vamos fazer esse momento de conversa agora. A gente vai abrir para perguntas. Se você quer fazer uma pergunta nesse tema do aborto, vários dos seus questionamentos talvez já foram até respondidos durante a minha mensagem, mas o pessoal veio aqui hoje para a gente conversar, bater um papo e a gente poder falar sobre esse assunto. E a gente também abriu, quem sabe você, puxa, eu tenho vergonha de levantar minha mão aqui na Rede Jovem e falar, mas eu quero fazer uma pergunta. A gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram da Rede Jovem, @RedeJovemCCC. As perguntas que forem por lá, eu não vou falar o nome, eu não vou apontar para você, não vou pedir para você falar de pé, eu mesmo vou pegar meu celular agora e ler e falar essas perguntas que chegarem lá pela rede social. Mas a gente também quer dar oportunidade, porque a gente crê que a gente tem esse nível de liberdade aqui na Rede Jovem. Então, se você também quiser fazer uma pergunta aqui ao vivo, a gente vai ter o pessoal indo com o microfone até você vai poder perguntar, falar algo. Os jovens que estão aqui, a gente quer conversar, a gente quer bater um papo com vocês, ok? Então, bom, deixa eu conversar, eu estou aqui com o perfil da Rede Jovem, vou ir vendo algumas perguntas, vou entendendo aqui algumas questões. Rafa, deixa eu começar a fazer uma pergunta para você. E aí? Quando que a vida começa? Quando que uma criança tem o direito de batalhar pela sua própria vida? Quando que ela ainda não tem direito e pode terminar a vida da criança? Ótimo. Acho que o pastor respondeu isso, né? Mas é legal a gente abordar isso de forma bem pontual, porque isso é a grande discussão que tem sobre a questão do aborto. Mas a gente entende de forma muito clara de que desde a concepção você já tem vida, né? Assim, em poucas semanas o coração já começa a bater, em mais algumas semanas já tem digital, nenhuma outra pessoa no mundo vai ter aquela digital. Então, assim, de forma muito clara, assim, inegável que desde o momento da concepção há vida. Ótimo, muito bom, Rafa. Pegando esse link da resposta do Rafa, deixa eu falar algo. Tem uma pergunta aqui que chegou no Instagram, e é uma dúvida que surge, é interessante a gente ter esse tipo de conversa aberta. Anticoncepcionais podem ser considerado aborto? Uma pessoa que usa anticoncepcional, ela pode ser considerada que ela está abortando? Eu vou até descer, porque eu entendo de anticoncepcional do papel de quem assiste do lado. Mas vou para minha esposa pedir para ela responder essa aqui, quem sabe faz ao vivo, Tari. Anticoncepcionais, para a pessoa que usa anticoncepcional, ela está cometendo aborto? A gente entende que Deus deu liberdade para nós, para escolhermos a quantidade de filhos. Essa é o nosso entendimento. Então, a gente pode usar anticoncepcionais para a gente ter esse planejamento. E daí, como diz o nome, né, são os contraceptivos, que é antes da concepção. Então, os remédios, né, os métodos, eles estão para prevenir a concepção. Então, é algo antes da concepção. Se tem algum remédio, por exemplo, pílula do dia seguinte, ou algum outro remédio que ele depois da concepção, aí é aborto. Se é tudo antes da concepção, que nem tem o encontro do espermatozoide com o óvulo, se você não estava nessa aula de ciências, é assim que tem a concepção, não é abortivo. Ótimo, muito bom, Tereninha. Deixa eu ver aqui as perguntas que estão chegando. Alguém aí da plateia quer levantar a mão e fazer uma pergunta? Para me dar tempo de eu ir lendo aqui? Fica na paz, pode fazer. Só não pode levantar a mão do amiguinho. Alguém quer fazer uma pergunta aí? Quem sabe faz ao vivo? Vamos continuar por aqui? Tudo bem, podemos continuar por aqui enquanto isso. Louise, ser contra o aborto não é ser uma pessoa intolerante e radical? Esse é até são adjetivos, né, que as pessoas usam e falam para quando você diz que é contra a prática do aborto, e algo que eu acredito é que não,
E pensando bem, na verdade, se você for ver, a questão do aborto, né, já é uma questão radical. Né? Imagina só você interromper uma vida em detrimento do sofrimento de outra, né? Igual o pastor abordou aqui em alguns momentos, de que o aborto ele não vai resolver os problemas daquela mulher que está passando por sofrimento. E se a gente for pensar, é uma questão muito unilateral também, né? Porque na questão do aborto existem 2 indivíduos envolvidos, né? Tanto a mãe quanto o bebê. E quando a gente diz sim, a gente está tentando resolver a situação de um deles. Né? E quando a gente diz não ali para o aborto, a gente precisa, né? Na verdade, esse não, ele força a gente como sociedade e como indivíduo a pensar na situação das 2 pessoas, né? Então, a gente precisa proteger a criança e dar apoio para que ela possa crescer, se desenvolver e se tornar a pessoa que ela deve ser. E a gente precisa dar apoio para essa mãe, né? Seja emocional, seja... enfim, para denúncias, o apoio que ela precisa, ou para criar essa criança, né, com dignidade, ou para dar para quem faça. Né? Então, acredito que é uma atitude mais intolerante a gente dar as costas para essas situações mais difíceis de resolver, do que tentar solucionar os problemas de uma maneira mais fácil, né? Não solucionando. Ótimo. Mateus, uma pergunta aqui bem interessante. Além das razões morais cristãs para proibir o aborto, existem motivos científicos para proibir o aborto? Pastor Samanta é difícil, né? Vamos lá. Boa noite, rede jovem. Então, logicamente que como aqui nós estamos numa igreja, né, nós estamos aqui na casa de Deus, nós vamos falar a partir de um prisma religioso, a partir da nossa ética moral cristã que nos leva a defender a vida e ser contra o aborto. Mas nós também sabemos que a palavra de Deus é a verdade, e a gente sabe que se Deus tem uma posição, não significa necessariamente de que por você não partilhar dessa posição de fé, não hajam outras razões para a gente defender a não interrupção da gravidez, né, para a gente ser contra o aborto. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte: ainda que uma pessoa não creia em Deus, ainda que ela não seja cristã, ainda que ela não partilhe da nossa fé, existem razões claras para a gente ser contra o aborto. E algumas delas, né, algumas dessas razões científicas são as seguintes. Primeiro, porque a vida ela é contínua. A partir da concepção, a partir dali, existe uma continuidade para a formação da vida. Então, não dá para a gente simplesmente dizer que até determinado tempo, X semanas, 4 semanas, 8 semanas, aquilo ali é só um amontoado de células e em determinado momento, milagrosamente, aquilo vira uma vida. Não, é uma vida desde o começo. A outra razão científica pela qual nós somos contra o aborto e pró-vida é porque o feto, o zigoto, desde o início ele tem personalidade, ele tem uma vida própria, né? Então, tem uma médica, eu não vou lembrar o nome dela de cabeça aqui, mas eu estava vendo as pesquisas dela, que ela fala o seguinte: o bebê por si só ele já tem personalidade, então ainda que ele esteja sendo carregado no ventre da mãe, aquilo ali já é uma vida independente. Então, por exemplo, por que a gente toca a música para bebê? Porque isso vai estimular o cérebro dele, vai estimular a formação neural dele. Por quê? Porque é uma vida independente, né? A gente tem várias maneiras de demonstrar, como foi falado aqui, que uma pessoa que ela nasceu depois de ter tido uma tentativa de aborto, ela carrega traumas, ela carrega dores. Por quê? Porque ela já sentia, porque ela já tinha dor, porque ela já sabia que ela estava sendo rejeitada no útero, no ventre da mãe dela. Também tem outras razões de ordem prática na sociedade, né? Por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa aqui do Instituto Mulher Consciente, que fala que as mulheres que abortam, elas que já cometeram pelo menos uma vez aborto, elas têm 2,4 vezes mais propensão a desenvolver uma morte prematura. E aquelas que já fizeram 2 vezes um aborto, isso pula para 5 vezes, né? Sem falar no aumento da probabilidade de morte antecipada, a possibilidade de você desenvolver câncer no colo do útero, né? Outros tipos de doença como lesões cervicais, né? Lesões pélvicas,
né? Tem um outro instituto norte-americano que vai falar que as mulheres que cometem aborto, é uma pesquisa deles, elas têm 7 vezes mais probabilidade e uma propensão ao suicídio. Por quê? Porque o aborto afeta muito a saúde mental, a saúde emocional da mulher, né? Então são inúmeras razões de ordem social e de ordem ética pra gente, e de ordem científica para a gente ser contra o aborto. Ok. Alguém quer fazer uma pergunta aí no ao vivo? Já vamos aqui. Tem alguém com o microfone ajudando a gente? Ou vamos no Quem Sabe Faz ao vivo? Ok. Vamos levar o microfone lá. Aqui, ó. Rodrigão, por favor. Depois a gente vai lá no meio. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Angélica, eu sou da PIB e eu queria contar uma experiência minha. Há um ano atrás, mais ou menos, eu tive um aborto espontâneo. Então, eu não fiz nada para que culminasse no aborto. Pelo contrário, eu orei, jejuei, eu queria muito esse filho ou filha, né? Só Deus sabe. E com 11 semanas eu estava com uma gravidez de risco, então fiquei em repouso absoluto, não podia pegar meu filho no colo. E com 11 semanas, o Senhor levou esse bebê. E eu senti uma culpa muito grande. Embora eu soubesse que eu não tinha feito nada e que eu não tinha culpa daquilo, ainda assim eu fiquei pensando, será que eu me agachei de forma errada? Será que eu peguei peso? Será que é porque eu morava no sobrado e antes de saber que a gestação era de risco, subi a escada? Será que de alguma forma eu fiz alguma coisa? E na igreja, eu já aconselhei muitas mulheres na faixa mais ou menos dos 40, 45 anos que fizeram um aborto na adolescência. E 3 delas, eu achei incrível assim, a história se repetir. Elas não se casaram, elas não conseguiram se casar e elas não conseguiram mais ter filhos porque elas não se sentiam dignas de terem filhos depois do que elas tinham feito. Uma delas foi na época da faculdade, ela estava fazendo medicina e o pai dela que praticamente a obrigou. O namorado queria o filho, queria casar com ela, tudo, só que por conta disso, dela ter aceitado, ela se sentiu coagida pelo pai, mas também acabou aceitando. O namorado nunca perdoou ela e rompeu, e ela falou que ela perdeu a grande chance de ser feliz na vida dela. E essas mulheres eram muito infelizes. Para a glória de Deus, elas conseguiram se perdoar, porque essa culpa é uma coisa que corrói demais. A pessoa não consegue ser feliz, ela não consegue prosperar nas outras áreas da vida. Parece que ela morre na hora que ela faz o aborto. Ela morre junto, sabe? Porque é uma parte da mãe que está morrendo junto, né? Eu queria compartilhar essas experiências para vocês. E a minha sogra não sabe, mas ela vai ser avó de novo. Que alegria! Que dia! Desculpa, eu esqueci seu nome. Qual é o seu nome agora? Qual é o seu nome mesmo? Angélica. E o meu esposo vai saber amanhã, porque ele está num retiro na montanha. Ele não tem acesso à internet, então? Não. Que bom. Angélica, é o seguinte. Eu sei que você é da PIB, mas agora a gente já tem uma conexão emocional com essa criança. E quando ela nascer, você vai ter que trazer essa criança aqui na Rede Jovem. E a gente vai celebrar em nome de Jesus. Top! Uma coisa boa é que você acabou de conseguir 300 intercessores por vocês. Oi, cara! Eu sou o Henk. Yes! Você é muito legal. Que benção. Tari? Eu tenho meus amigos. Ai, que bom que você tem amigos. E agora, mãozinho que ele pede. Isso aí! Mais uma salva de palmas para Jesus. Rodrigo, deixa a Tari falar rapidinho aqui. Eu quero aproveitar o link. Tari, fala rapidinho aí pra gente dessa diferença do aborto espontâneo, né, naturalmente, para o aborto. Uma coisa bem importante que aqui a gente está falando sobre o aborto, onde a mulher escolhe, ou por todas as situações, enfim, a interromper a gravidez. Então a gente ouviu aqui um relato. Acontece muitas mulheres experienciam abortos espontâneos e que muitos estudos, a maioria dos estudos falam que a mulher não tem culpa de nada, ela não fez nada para agredir, né, para ocasionar esse aborto, e sim
situações do corpo que ele acaba expelindo, né, não aceitando, e essa gravidez não vinga, né, não vai para frente. E essa gravidez que não vai para frente, né, a gente também quer muito, como igreja, acolher essas mães, porque isso gera um trauma muito grande, né, de uma dor, de uma perda de um filho, mas a gente entende que o Senhor é o único que pode interromper uma vida, Ele dá e Ele tira. Então, no caso dos abortos espontâneos, a gente entende que o Senhor levou e, né, não é uma culpa da mãe. A gente não está falando sobre esse tipo de aborto. Então, foi muito bom ter tocado, a gente até tinha conversado sobre isso, para a gente qualificar essas duas situações. Ótimo. Vamos lá no meio aqui, ó, tem mais uma pergunta no meio. Rodrigo, nos ajuda, por favor. Levanta a mão lá. Camisa do Coxa. Passou do Cascavel? Não passou. Fazer o quê, né, pastor? Faz parte. Poxa, minha pergunta vai ser, acho que para a Ana ou para a Luísa, para quem acho que as duas estiverem aí responder. É a questão, acho que a gente já teve um caso bem famoso. E se tiver, né, que abortar por causa de risco da gravidez, né? Igual o caso que teve da menina de 12 anos, aquela vez, né, há 1 ano, 2 anos atrás, onde todo mundo criticou, mas ela também tinha risco de vida. Então, aí, tem bebê ou a menina morre? Ótimo. O que a gente faz? Obrigado, Cassarotti, por essa pergunta, porque eu estava aqui vendo a melhor forma de formular, que acho que é a pergunta que mais está pipocando aqui no Instagram. E caso onde a mãe tem risco de vida, né? Tá ali numa situação de precisa salvar alguém. Como que é isso, né? Vou começar pela Lou, se a Ana quiser complementar, depois se os meninos quiserem complementar. O que a nossa legislação fala sobre isso? É possível? Não? Como que é a situação? A nossa legislação no Brasil, ela já prevê, existe algo chamado aborto legal, né? Então, ele prevê em 3 casos específicos, quando a gravidez ela oferece risco à vida da mãe, em caso de estupro e em caso de bebês anencéfalos, né? Quando tem uma formação ali cerebral, neural. A nossa legislação já prevê esses casos, né? Então, acredito que existem esses casos, né? A nossa legislação cobre, e acredito que, até complementando, a gente não tem necessidade de abrir mais isso, né? De por que a gente abrir a situação para outros casos, enfim, para cometer o aborto, né? Então, acredito que nessas situações, quando a mulher está nessa posição, é muito importante que ela procure ajuda psicológica, né? Se você conhece alguém, é muito importante que você também seja essa rede de apoio, assim como o pastor comentou, da gente ser essa porta, da gente ajudar, da gente acolher, da gente abraçar, né? A gente nunca sabe por qual situação a pessoa passou, que situação tem acontecido na vida dela, né? Qual foi o sofrimento pelo qual ela passou para estar nessa situação. Então, que a gente possa ser esse apoio e ajudar essa pessoa a procurar ajuda qualificada, né? Eu quero complementar também que, né, nesse caso que a Lô está falando, então, seria, por exemplo, uma adolescente, onde ela tem o direito de não querer dar continuidade àquela vida, né, e fazer o aborto. Então, no Brasil, existem clínicas especializadas para esse tipo de caso, e existe alguns hospitais que eles precisam de um laudo, onde a pessoa precisa assinar, precisa fazer alguns exames, mas também tem outros casos onde a menina, no caso, ela sofre a questão do estupro, mas ela também decide ter aquela criança porque existe a adoção, né? Então, lá nos Estados Unidos, quando eu estudava numa faculdade, tinha uma menina, eu não sei ao certo qual que foi a situação dela, mas eu lembro que ficou bastante assim, todo mundo perguntando se ela ia ter um neném, e daí ela decidiu ter o bebê, né? E ela deu continuidade àquela gravidez e depois ela pegou e doou essa criança, né? E ela optou por ter aquela adoção onde ela tem contato com a filha dela, onde ela consegue acompanhar o crescimento pedagógico da criança e tudo mais. Então, também, eu acho que é uma questão muito pessoal, né? Que nem o pastor Tiago estava falando, a gente não quer fazer
criar ambientes onde as pessoas vão discordar, coisa assim. Só que eu acho que é muito importante a gente lembrar que, por exemplo, se alguém passa por essa situação e decide dar continuidade à vida, existe a opção da adoção. E eu acho que é uma coisa muito legal que as pessoas fazem e escolhem. E também a gente, como igreja, né? Às vezes a gente conhece alguém que é mais novo, uma adolescente, e ela sofreu por isso, passou por isso, e ela decide ter aquela gravidez. E eu entendo que a gente, como igreja, a gente deve amar essa mãe. Ótimo, né? E sem realmente, dúvida. Que nem a Lô falou, a gente precisa acolher essa menina e ajudar ela, seja financeiramente, seja emocionalmente, né? Tipo, encorajar ela, olha, você vai conseguir, Deus vai te capacitar. E eu acho que existe essas duas opções. E pegando então esse link também dessa questão das mães em risco, quero pontuar duas coisas. Primeiro, quero incentivar vocês aqui. A gente precisa de médicos cristãos, né? Tá aqui a Júlia, futura médica. Temos aqui, né, a Milene, está em viagem, que é médico. Tem mais médico aqui? O estudante de medicina? Levanta a mão aí, quem é médico ou estudante de medicina? É isso aí, precisamos de mais. Por quê? É claro, veja, gente, se está numa situação, eu vou mudar o caso aqui, Teve uma situação de um acidente e 2 pessoas estão ali com uma parada cardiorrespiratória, o médico está na mão e ele tem o equipamento para fazer ali, o ressuscitar em apenas uma delas. O que o médico vai fazer? A ética médica, ele vai avaliar qual dos 2 tem a maior chance de vida e vai salvar uma vida. E vai tentar salvar. Não vai falar que o médico matou a outra. Ele, na verdade, salvou uma. Então, se a gente está falando de um caso onde tem um médico tentando salvar as 2 vidas e o médico foi capaz de salvar apenas uma, a gente vai chorar a vida perdida, a gente vai lamentar a vida que foi perdida e glória a Deus que pelo menos uma vida foi salva. Agora, a gente precisa qualificar aqui. A grande maior parte do discurso, da discussão sobre o aborto, estatisticamente falando, não é sobre esses casos. A maior parte das bandeiras levantadas de legalismo ao aborto não vai tratar esses casos, até porque, falando da legislação brasileira, esses casos já estão cobertos. Então o que nós precisamos cada vez mais é médicos cristãos que vão estar lá falando, eu estou aqui para salvar as vidas. Quais são os caminhos para salvar as 2 vidas, a vida da criança? E se em algum momento o médico que é ético e que é competente, infelizmente em algum momento ele não conseguiu salvar as 2 vidas, a gente vai chorar a vida perdida e vai agradecer pela vida salva. E a gente sempre vai tentar salvar o máximo de vidas possível. Pastor, vai lá. Só complementando a pergunta Complemente, do Léo, Matheus. Esse caso que ficou famoso no Brasil começou com uma notícia do The Intercept, que é um portal de notícias que é pró-aborto, né? Que é pró uma posição que nós discordamos e nós somos contra. E eles omitiram uma informação muito importante, né? Eles distorceram os fatos para gerar todo esse reboliço social. Então, como que foi a notícia? Menina de 11 anos que foi estuprada, foi impedida de fazer aborto. Foi isso que eles contaram para a gente. Mas o que eles não contaram para a gente é que essa menina, faticamente, ela não tinha sido estuprada. Ela tinha feito sexo consensualmente com um menino de 13 anos. Contudo, como a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que toda menina abaixo de 14 anos que tem esse tipo de envolvimento sexual, a lei, a priori, né, diretamente considera estupro de vulnerável, então eles narraram que foi estupro de vulnerável, mas na verdade não tinha sido. Então, eles só contaram para a gente depois, né, a gente só ficou sabendo através da mídia depois que a menina já tinha feito o aborto e que esse dado foi revelado. Então, eles macularam esse caso para gerar toda essa comoção social, quando na verdade não era o que eles estavam contando. Ok. Aqui... Wagner, microfone aqui, ó. Onde está o microfone da plateia? Está lá no meio. Já vai lá. Aqui, ó. Então deixa eu dar o meu microfone para o Wagner. E só complementando desse caso, além de ter sido essa questão do estupro de vulnerável pelo irmão de 13 anos que morava junto na mesma casa e era filho do padrasto,
ainda a menina foi questionada se queria ou não, e ela falou que não. Ela disse que não queria perder o filho, ela queria continuar com a criança, e a narrativa foi essa, dizendo que foi estupro, que teria que matar de qualquer jeito, mesmo a menina dizendo que não. Então, teve várias situações. O que eu acho que a gente aprende aqui com essa história, que eu queria reforçar e por isso pedi o microfone, é que todas as vezes que a gente escuta alguma notícia, não leiam apenas as manchetes. Entendam o que está acontecendo por trás. Porque ali a gente teve muita gente, a menina com 12 anos de idade, acabou sendo forçada, mesmo ela dizendo que queria continuar com a criança. Ok, a gente já vou para a sua pergunta ali, Alex. Eu só quero passar uma aqui bem interessante. Uma pergunta interessante aqui, quem quiser responder, vai, eu quero dar um ponto sobre ela também. Como argumentar contra a autonomia da mulher sobre o corpo dela? Alguém quer ou vou eu? Então eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta, né? Como argumentar contra a autonomia da mulher sobre o corpo dela? Então, uma pessoa precisa ter autonomia sobre o seu próprio corpo. Então, como argumentar contra isso? Então, como argumentar contra a autonomia do bebê sobre o seu corpo? E essa criança? Quem vai advogar por ela? Ela já tem um corpo, é um corpo... mas é um corpo que ainda não é totalmente formado. Então, vamos falar sobre a gravidez de adolescente. Uma adolescente também não tem um corpo totalmente formado. Então, a gente está falando de duas pessoas com o seu corpo ainda não totalmente formado, as duas pessoas em estágios diferentes da formação do corpo. Qual das duas tem a prioridade sobre a autonomia do seu corpo? A que sabe falar? Essa é a linha, saber falar? Então, a gente não pode sobrepor o direito de alguém anulando o direito de outro. Essa criança também tem autonomia sobre o seu corpo e ela também tem o direito de nascer. Alex, já voltamos. Vamos para o Alex lá, a gente já volta para cá. Bom, a minha pergunta vai para o Poço e para o Rafa. Você vê que a gente, como cristão, tem demonstrado a nossa posição junto às políticas públicas no Brasil, porque, que nem o pastor Tiago falou, né, muitas dessas clínicas elas não vão nos grandes centros ou nos bairros mais sofisticados, e sim nos bairros mais simples. A gente, como igreja cristão, tem demonstrado a nossa posição na tomada de decisão das políticas públicas, no caso do Brasil, né? Posso? Então, a gente está, eu acho que, começando a fazer parte dessa discussão, né? Talvez a gente tenha uma culpa aí, talvez, de omissão nesse caminho, mas hoje nós temos pessoas envolvidas na política, que defendem essa bandeira, que estão nos cargos legislativos e que podem dar opinião, que podem, né, fazer alguma mudança nesse sentido. Mas, assim, o nosso papel como igreja é defender a vida, é preparar as pessoas para que elas vivam bem, para que elas, né, consigam cuidar dos seus filhos, para que elas tenham a sua gravidez de forma saudável. Então, o nosso papel não é também ficar militando contra. O nosso papel é um papel a favor da vida, né? Então, defendendo esse ponto. Ótimo. Quer comentar, Matheus? Alex, eu acho que a gente está cumprindo o nosso papel, sim. Eu acho que a igreja está desperta, né? Nós cristãos estamos bem atentos a esse debate. E veja, é algo que está sendo cada vez mais colocado, né? Seja no parlamento, seja nas assembleias legislativas. Veja, a gente está fazendo um culto aqui na nossa igreja para falar sobre esse tema. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm exposto que a maioria da população brasileira não é a favor do aborto, e nós estamos nos opondo a essa agenda que tenta empurrar uma ideia da qual nós não partilhamos. E, por exemplo, o que eu posso citar, a gente teve uma ministra agora, a ministra Damares Alves, que foi a ministra da pasta do Ministério das Mulheres e Direitos Humanos, e ela fez um trabalho muito significativo, né, em difusão de ideias, né, em propagação de cartilhas, em orientação, em instrução aos conselhos municipais de direito das mulheres, de direitos humanos. Então, eu acho que a gente sim está acordado e buscando manter aquilo que já está posto, né? E nós queremos obstar que essa agenda progressista venha relativizar princípios e verdades que hoje têm protegido a vida. E uma coisa interessante também nós como igreja a gente tem se movimentado. Então, por exemplo, vamos pegar o nosso exemplo como igreja local. Nós temos o campo social.
com o campo social, a gente está levando comida para a mesa de pessoas pobres que não tinham comida, alimentando crianças, ajudando, oferecendo cursos. Hoje mesmo a gente teve aqui um grande bazar na nossa igreja a tarde inteira, que vende roupa de marca. O cara aqui que frequenta a nossa igreja, que vem lá do Batel, doa a camisa dele, da marca, sei lá, nem sei o nome das camisas cara, e a pessoa aqui do gueto do Bairro Alto compra aquela camisa por R$2 e pode vestir uma camisa bonita para ir para uma entrevista de emprego e conseguir um bom emprego. Então, esse dinheiro todo arrecadado no bazar de hoje, ele é 100% aplicado a dar cursos para mulheres do Bairro Alto, ou seja, para empoderar mulheres que vêm de diversos tipos de contextos sociais, de contextos familiares, que às vezes não teriam condições de oferecer comida para uma criança, que talvez a questão financeira pegasse e levasse para um aborto. Ela vem, recebe aqui um curso profissionalizante, gera renda e é empoderada para poder sustentar a sua família. Então nós, como igreja, às vezes a gente não dá o devido valor para ações que parecem tão pequenas, mas que são tão poderosas, e que lá na ponta da ação ela está salvando vidas, está ajudando a eximir esse tipo de situação. E mais do que isso, a nossa igreja tem uma parceria com a FAS, na qual a gente ajuda a recolher doações para a FAS. A gente tem uma irmã aqui da igreja que faz parte do projeto de acolhida social, Ana, na qual a gente não quer deixar crianças, que é a mãe do Thiago, do Felipe, a gente não quer deixar crianças sem um lar. Então a nossa igreja ativamente, ela orientou, né, expôs, se tem famílias aqui que desejam receber crianças e receber adolescentes na sua casa, para eles não ficarem sem um lar, que a nossa igreja seja o primeiro, que a gente seja exemplo nisso. Mateus, deixa eu pegar o teu link aqui, vou pular uma pergunta aqui para a Luíse. Falando dessa questão de crianças que são então entregues para adoção. E se veio uma pergunta muito interessante aqui no Instagram? E se na adoção a criança crescer com traumas? E se a gente tiver, né, a pessoa vai ter uma criança, dá para adoção, e nesse ambiente de adoção ela crescer com traumas? E aí, valeu a pena? Quantos de nós crescemos com traumas, né, na vida? Quem não cresceu com traumas, levanta a mão. Brincadeira. Me dá uma faca na sua família. Isso. Mas a gente crê num Deus de graça, né? A gente crê num Deus que traz cura, restauração, né? Então, talvez essa criança não tenha, né? Tá crescendo numa família que não conhece a Jesus, e por isso eu acho que é muito importante a gente, como igreja, se levantar, né? E falar de Jesus e evangelizar mesmo, sabe? Porque às vezes existem pessoas que são como essa criança, puxa, cresceu numa família adotiva, ou então nem teve família, né? Cresceu num lar adotivo, saiu desse lugar, e ela ter a oportunidade, né, de encontrar com Jesus e ter esses seus traumas curados, né? A gente crê que os nossos traumas, seja de uma pessoa que sofreu essa situação ou não, né, ou nós mesmos, eles só são curados, a gente só tem essa completeza em Jesus. Ótimo. Pastor, posso só Pode. complementando algo? Com certeza. Né, nós, como cristãos, nós entendemos que nós fomos adotados pelo Senhor. Então, se tem algum lugar que deva apoiar a adoção, é aqui. Amém. Somos nós. Isso aí. Né? Então, nós fomos adotados. Então, a gente, naturalmente, quando entende isso, a gente precisa estender a mão, e isso precisa ser algo comum dentro das igrejas. Isso aí. Alguém mais quer fazer uma pergunta aqui? Então, vamos para... você fazer... Então, o Rafa vai fazer, Luan, e aí eu vou encerrar. Como esse assunto, né, até como o pastor falou, ele é tratado muito pro lado da mulher e pouco falado do homem, né, até algo que eu vi há algumas semanas atrás, né, no canal lá do Machonaria, que fala do pastor Anderson Silva toca e tal, até comentei isso na célula hoje, que a maior coisa que o homem pode fazer para a sociedade é assumir o seu papel de homem, né, mas muitas das vezes, podemos dizer assim, a mulher ela passa, né, por seus pensamentos ali e tudo mais, em querer abortar suas situações, mas também tem o lado do homem. Claro que, como o pastor falou, se o homem assumisse o seu papel, a gente não estaria tratando desse assunto aqui hoje. Mas existe algo que também ajude o jovem a tomar esse lugar de maturidade, a ele olhar para si, para
para ele entender que, pô, ele é homem, ele tem que assumir a responsabilidade. Se ele foi capaz de ir lá e fazer, ele também tem que ter a capacidade de ir lá e assumir. Mas existe algo que esteja sendo feito para apoiar esses jovens, porque geralmente isso acontece nessa faixa de idade, entre 13 e 17 anos, né, de fazer algo para ajudar esses jovens, os homens, a entenderem que eles são responsáveis e que ele tem que assumir esse lugar de maturidade. Ótimo. Muito bom, Rafa, faço questão de responder. Vou só ampliar um pouco mais a sua questão, porque eu ampliaria essa idade, porque muito aborto acontece na juventude. Um jovem de 20, 22, 25 pressiona a namorada para acabar com a gravidez. E eu acho que nós aqui, como Rede Jovem, a principal coisa que a gente pode fazer para essa questão levantada pelo Rafa, o que nós precisamos fazer? Discipular. Precisamos discipular, nós precisamos abrir mais células, nós precisamos ganhar mais pessoas para Jesus, ir mais para a Bíblia, entender o papel bíblico do homem, e entender como a gente deve ser mais parecido com Jesus, que assumia as suas responsabilidades, que se apresentava, que falava eu sou, que tinha a sua identidade firmada. Quanto mais homens discípulos de Jesus verdadeiros, não da boca para fora, mas tendo o seu interior trabalhado, menos mimimi, menos fraqueza, menos frouxidão e menos apatia e mais responsabilidade, mais homens responsáveis, mais homens que assumam seus atos, mais homens que pensam antes de agir, mas que depois que agiram, mesmo que erraram completamente, vão assumir a sua responsabilidade e falar, eu vou assumir o meu papel e eu vou andar. Não combinei antes, não falei, espero que seja muito bem recebido, mas eu quero dar um bom exemplo que está aqui sentado. Fiz o casamento dele algumas semanas atrás. Está aqui o Alex com a Gabi, que todos os sábados, desde a primeira vez que eu vi o Alex aqui na Rede Jovem, eu vi ele com os seus filhos, vindo na Rede Jovem com seus filhos, trazendo seus filhos para a igreja, aqui sendo um pai, arcando com a responsabilidade de seus filhos, começou a namorar, uma namorada que apoiou um jovem solteiro com filhos, assumiu a responsabilidade junto, casei eles aqui, dei palavra para os filhos, para essa família, e é isso que nós queremos. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, a igreja é um lugar de discípulos de Jesus, que mesmo nos seus erros, eles vão para Jesus e falam, Jesus, como um discípulo de Jesus reage a uma hora que alguma coisa saiu daquilo que era o planejado, e assume as responsabilidades das suas atitudes, e Deus faz histórias lindas, mesmo de histórias improváveis. Ok? Nossa última pergunta aqui com o Luan. Isso, o engraçado de eu ser da mesma célula, que eu ia fazer a mesma pergunta. A mesma pergunta, então já respondemos. Isso aí, mas pastor, só para firmar, acredito eu que pela falta de responsabilidade masculina na sociedade, é o homem, né, o maior catalisador de apoio aos abortos, né? Uhum. Então, na nossa célula a gente sempre prega a responsabilidade que um homem tem que ter, mesmo sendo jovens, né? E como isso impacta na sociedade. Então, eu acredito de verdade que homens assumindo a sua responsabilidade na sociedade faz com que as pessoas comecem a tomar decisões mais certas. Então, eu sou totalmente a favor do que o pastor falou. Obrigado. E como temos que continuar impulsionando os jovens a assumirem uma responsabilidade mais madura que coopere com o favor de Cristo no mundo, né? Na sua voz de locutor ficou muito mais bonito. Muito obrigado. Já que você não teve pergunta, eu vou dar uma última pergunta aqui para a Luísa, que levantou a mão. Vamos correr lá, e depois da pergunta da Luísa eu vou encerrar, tá, gente? Mas, se você tem mais perguntas, pode mandar lá no Instagram. Posso encaminhar algumas das perguntas para o pessoal ir respondendo. Vocês podem procurar, esse pessoal vai estar aqui à frente, vocês podem procurar eles para conversar um pouco mais. Luísa. Eu queria, na verdade, fazer um comentário. Faz um comentário. Não uma pergunta. Mas você falou sobre a autonomia do corpo da mulher. Eu acho que a gente pode escorrer isso um pouco mais além da autonomia do feto. Mas, assim, a autonomia do corpo da mulher, a autonomia que eu, como mulher, tenho sobre o meu corpo, já começa a partir do momento que você pode usar anticoncepcional ou escolher se abster de uma vida sexual ativa. Né? Quando você se coloca nessa posição, você assume um risco de engravidar, porque é uma possibilidade, ainda com o uso de contraceptivos. E eu acho que, como mulher, não justifica
eu estar com medo ou com receio da mudança que o meu corpo vai sofrer e estar disposta a encerrar uma vida para sempre só porque o meu corpo vai mudar. Sabe, quando a gente assume essa postura, a gente assume uma postura de muito egoísmo, de negar o direito à vida a alguém indefeso, porque o meu corpo vai sofrer alterações. Sendo que o corpo da mulher, tudo bem, depois que você vai ter o parto, da luz, ele demora em torno de 2 anos para voltar ao normal, mas o seu corpo ele vai voltar ao estado inicial. Então, a autonomia do corpo da mulher, eu acho que é um argumento mais egoísta e mais frágil de todo esse movimento. Né? A gente tem que... Tipo assim, você está gerando uma vida. E como mulheres, nos foi dado um privilégio por Deus de poder gerar e carregar uma vida. De a gente poder dar continuidade às gerações e descendências. Então, na verdade, o engravidar, eu acho que o erro do pensamento humano atual, mundano, é de ver a gravidez indesejada como algo ruim, como um problema. Na verdade, é um milagre. É um milagre engravidar. Quantas coisas podem acontecer para dar errado numa gravidez? Quanta gente tenta e não pode. Sabe? Então, Deus, como mulheres, Ele nos dá esse privilégio da gente carregar uma vida pela qual Jesus morreu na cruz para salvá-la. E a gente está aqui debatendo sobre a autonomia do nosso corpo. Você quer ter autonomia? Use contraceptivos. Se você quer viver uma vida santa com Deus e aprovada por Deus, se abstenha de uma vida sexual ativa. Escolha fazer as coisas da forma de Deus. Mas você adotar uma postura tão egoísta de você escolher matar alguém para o seu corpo não mudar, é inadmissível. Como ser humano. Como decência de ser humano. Sabe? Então, eu só queria deixar isso. Ótimo, eu só queria falar do milagre de Deus da gravidez. E como nós, como cristãos, não é só sobre a autonomia do feto. É sobre a gente reconhecer a honra que Deus nos deu, da gente poder gerar uma vida. Não tendo forma melhor de a gente encerrar, fica de pé no seu lugar. E vamos orar agora juntos. Vamos orar pelas vidas que vão ser salvas. Vamos orar pelas crianças que vão nascer. Vamos orar por pessoas que vão fazer a diferença na terra. Vamos orar pela presença de Deus que vai se manifestar em cada parto. Você sentiu a presença de Deus hoje e assistiu um parto? Você percebeu a graça do Senhor nesse milagre que é o milagre da vida? E nós vamos orar agora para que o milagre da vida possa contagiar cada vez mais pessoas, para que essas crianças que talvez seriam expostas ao aborto, uma tentativa de morte, que elas sejam protegidas. Abra sua boca agora, Rede Jovem. Eu creio que o Senhor quer colocar no nosso coração um fardo de intercessão. Todos nós que estamos aqui essa noite conversando sobre isso, falando sobre esse tema, nós vamos sair daqui com um fardo de intercessão no nosso coração. Nós vamos orar, nós vamos batalhar, nós vamos falar, abrir a nossa boca, nos posicionar, porque nós cremos que o Senhor quer proteger essas vidas. Nós cremos que o Senhor tem um futuro e uma esperança, pois eu bem sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, a fim de lhe dar um futuro e uma esperança. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos nos seus planos para cada criança. Nós cremos, Senhor, naquilo que o Senhor pensa a respeito de cada um desses bebês que vai nascer. Pai, em nome de Jesus, tira a dúvida do coração. Tira, Senhor, qualquer pensamento adverso à sua palavra agora, mas que o Senhor venha substituir a incredulidade pela fé. Que o Senhor venha substituir a dúvida pela clareza. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no Senhor, nós cremos na sua palavra e nós queremos andar em direção com os nossos pés firmados na rocha que é Jesus. Cremos nisso em teu nome, Senhor. Se você crê nisso, diga amém e amém. Quem aqui vai sair daqui hoje como intercessor por cada uma dessas vidas que o Senhor tem nos dado? Amém? Então ore. Durante a semana, fica ligado nas redes sociais da Rede Jovem. Nós vamos postar formas de ajudar mães em situação de vulnerabilidade. Nós vamos poder responder mais algumas dessas perguntas. Nós vamos e na semana que vem, próxima semana, o tema que a gente vai trabalhar aqui é sobre violência contra a mulher. Então vamos falar sobre violência contra a mulher, vamos ter mais uma reunião, um bate-papo desse, vai ser uma bênção. Lembra que a sua célula voltou a todo vapor. Deus te abençoe, vai na graça do Senhor Jesus e até semana que vem.